Eu sei que o que estou fazendo nesse canal sobre... o que estou gravando, na verdade, nesse canal, sobre esta playlist específica de economia brasileira, é um negócio chato pra caramba, mas eu acredito ser fundamental isso, porque entender esse documento do IBGE, né, sobre o CNAE, sobre a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0, acredito ser um fundamento para conseguir entender a economia brasileira. Então, esse é um documento que você consegue achar na internet facilmente, coloca assim no Google CNAE, C-N-A-E 2.0 IBGE, que é um documento PDF nesse formato, gigantesco. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui, eu estou na página 24. Ah, tem umas 400 páginas mais ou menos. Deixa eu voltar para a minha página aqui, né? Então, apesar de ser um negócio extremamente chato, eu acho importante, mesmo que não queira ler tudo como eu estou fazendo nesse canal, mas dê uma passada de olho ali para ter uma noção. Qualquer empresa que você vai abrir hoje no Brasil precisa, bom, supondo que você consulte um contador para isso, às vezes não precisa, na maioria das vezes não precisa, né? Mas mesmo que não precise de um contador, você precisará enquadrar a sua empresa num CNAE. Toda empresa possui um CNAE, ou seja, um código que vem desse documento aqui, inclusive do IBGE. Então, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE, é obrigatório para qualquer empresa. Então, eu vou abrir uma empresa calçadista, eu tenho um CNAE, um CNAE primário, né? um CNAE principal. E é com base nesse CNAE que, às vezes, algumas alíquotas de tributos são definidas para aquela empresa. E é com base também nesse CNAE que o IBGE consegue levantar todas as informações econômicas do país daquele setor. Então, todas as empresas do setor calçadista têm o mesmo CNAE. Depois, um CNAE principal, né? Depois tem um CNAE secundário e assim por diante, um auxiliar, e, enfim. Mas o fato é que toda a documentação, ou melhor, todos os números econômicos nesse país, no Brasil, na sua maioria, começam pelo CNAE. Por isso que estou gravando isso aqui, apesar de ser muito chato. E eu estou no tópico no tópico 1 ainda, né? Que deixa eu ver como é o nome dele. Eu estou no tópico... Peraí, deixa eu entrar lá no começo do... Deixa eu até mostrar como é que é a capa desse arquivo. Deixa eu ver se aparece na câmera aqui, ó. Acho que não vai aparecer, né? Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E de acordo com o sumário, eu ainda estou no capítulo 1, que é a apresentação. Já passei da introdução, né? Mas eu estou no 1.7. Você pode acompanhar aí no PDF, métodos de classificação. Então, já tratei sobre regras gerais do método de classificação, métodos descendente, top-down, e agora vamos aos casos especiais de atividades múltiplas, que está na página 24. Obviamente que não tem como eu trazer nesse vídeo esse tópico inteiro, né? Então eu vou ficar com o primeiro parágrafo apenas e com o segundo, beleza? Então diz o seguinte sobre esses casos especiais de atividades múltiplas. Vamos lá, paciência. Os casos de atividades múltiplas, ou seja, uma empresa que possui mais de uma atividade, não uma única, realizadas em uma mesma unidade, decorrem tanto da combinação de atividades, por exemplo, a produção de calçados combinada com a produção de bolsas de couro. Então é uma empresa que produz calçado, mas também produz bolsas de couro. Como de integração vertical de atividades, por exemplo, a produção integrada de celulose e papel, como ainda de complementação de atividade, por exemplo, a atividade de instalação e montagem exercida por estabelecimentos comerciais. Cara, por mais que não pareça, mas esse parágrafo aqui está cheio de conceito. Vou repetir ele até, inclusive. Os casos de atividades múltiplas, ou seja, uma empresa que possui mais de uma atividade em uma mesma unidade, decorrem tanto da combinação de atividades, por exemplo. Então, combinação de atividades é uma coisa. Produção de calçados combinado com a produção de bolsas de couro. Então, ele produz calçados e também produz bolsas de couro. Então, essa é uma situação de uma atividade múltipla, combinação de atividade. Como da integração vertical de atividades. Por exemplo, então, isso aqui é um outro conceito, integração de atividades, integração vertical de atividades. Existe o conceito de integração horizontal e integração vertical. Integração horizontal é quando uma empresa adquire ou faz parte da sua empresa, ali, do seu grupo econômico que seja, empresas de atividades econômicas de forma horizontal. A atividade integração vertical é daquilo que está para trás do processo produtivo daquela empresa. Vamos ver o exemplo para a gente ver se a gente consegue entender. Integração vertical das atividades. Por exemplo, produção integrada de celulose e papel. Por que isso aqui é uma integração vertical?
Porque o papel ele só existe por conta da celulose. Então, tem empresas que produzem celulose, mas também produzem papel, que é um produto derivado da celulose, portanto, uma integração vertical de atividades. Se fosse uma integração horizontal, seria uma outra situação. Mas não estamos tratando disso aqui, ele está tratando apenas nesse texto da integração vertical. Então, caso de atividades múltiplas, de combinação de atividades, como eu já disse, produção de bolsa de couro e de calçados. Integração vertical, como no caso de celulose e papel. E, por fim, como ainda de complementação de atividade, ou seja, atividade de instalação, mas também de montagem exercida por estabelecimentos comerciais. Lembrando que estamos tratando de casos especiais de atividades múltiplas dentro da KNAI. A integração vertical de atividades ocorre quando diferentes estágios da produção, aqui ele traz o conceito, né, são realizados por uma mesma unidade, então diferentes estágios da produção, onde o produto de uma etapa torna-se o consumo imediato de outra. Então, na mesma empresa, ele produz a celulose e já produz o papel. Um exemplo de unidade verticalmente integrada é o estabelecimento de fabricante de roupas de cama e banho, que tem como matéria-prima os fios, que são transformados em tecidos, e estes em artefatos de tecidos. Na KNAI 2.0, de acordo com a CIIU, Organismo Internacional ISIG 4, a integração vertical é tratada como qualquer outra forma de atividades múltiplas, o que significa que a unidade, como uma cadeia integrada de atividades, deve ser classificada na classe que corresponde à atividade principal dentro da cadeia. Ou seja, a atividade com a maior participação no valor adicionado ou seus substitutos, como determinado pelo método descendente, o top-down, né? O objetivo desse tratamento é priorizar o critério de similaridade de processo produtivo, garantindo que unidades com processos semelhantes estejam alocadas na mesma atividade. Na prática, é difícil determinar em cada caso a participação no valor adicionado. Então, ou seja, o número do KNAI numa empresa que faz integração vertical é aquele que tem o maior valor adicionado. Sei lá, produz papel e celulose. Qual dessas duas unidades produtivas tem o maior valor adicionado? Que tem o maior valor adicionado. Terminou, fez a produção, o próximo passo, quando vai para o próximo elemento, tem o maior valor adicionado. Será que é o papel? Será que é a celulose? Então a KNAI é determinada por isso. A KNAI principal, né? Não a secundária e as outras seguidas. Na prática é difícil determinar em cada caso a participação no valor adicionado ou seus substitutos dos diferentes estágios na cadeia de atividade de produção em função da inexistência, via de regra, de valoração da produção nas etapas intermediárias. Trabalha-se então com a definição de casos típicos de integração onde foram reanalisadas as cadeias produtivas e determinadas as respectivas atividades principais, dentro do critério de maior peso na geração de valor adicionado. Alguns desses casos são mencionados nas notas explicativas desse documento aqui. Para finalizar o vídeo de hoje, que já está gigantesco, diz o seguinte: nos segmentos produtivos da economia brasileira, onde ocorre casos relevantes de atividades verticalmente integradas, a KNAI 2.0 identifica categorias próprias para estas atividades. É o caso, por exemplo, das classes. Olha só como que seria uma classe, né? Uma numeração de KNAI, para você ter uma ideia. 58 é um número, ponto 21, hífen 2, 58.22, hífen 1, 58.23, hífen 9, 58.29, hífen 8, que compreendem a edição integrada, a impressão de livros, jornais, revistas e outros produtos gráficos, respectivamente. Ou seja, a integração vertical é considerada como uma das possibilidades, como um caso especial de atividades múltiplas, né? Mas não apenas esse. Também existe, como eu já disse, combinação de atividade, existe complementação de atividade, que provavelmente trataremos nos próximos vídeos. Eu fico por aqui então e valeu! Estou construindo essa playlist, né? No vídeo passado fiz uma breve introdução sobre top-down. Onde é que eu parei aqui? Peraí. É chato, eu sei que é chato, mas é preciso.